Oi, você tá aí? Você também tá ouvindo isso? Pera, você não sabe por que eu tô correndo? Eu já te explico. Bom, agora sim podemos conversar melhor. Apesar de como eu tava no início do vídeo, eu não tô sendo realmente caçado por uma tribo de canibais ou algo assim. Pelo menos não até onde eu sei. Eu vim aqui hoje para falar sobre o livro O Senhor das Moscas, escrito por William Golding em 1954, que apesar de ser uma história antiga, é extremamente atual. Tanto que não é à toa que o livro ganhou um prêmio Nobel e 2 adaptações para filme. Inclusive, a música que você escutou agora há pouco faz parte da trilha sonora da primeira adaptação cinematográfica que o livro recebeu, que foi feita em 1963 e a imagem é em preto e branco. Tanto que eu acho que essa é a versão mais fiel às falas do livro. Antes de falar sobre a história do livro, eu queria apresentar para vocês William Golding. Ele foi um escritor, um novelista, dramaturgo, poeta e professor, o que lhe rendeu vários prêmios e um lugar na Sociedade Real de Literatura. O enredo da história gira em torno de um grupo de garotos ingleses que fica preso numa ilha desabitada depois de um acidente de avião. Ralph, Jack, Simon, Porquinho são alguns dos personagens principais que a gente vê na trama, e inicialmente eles elegem o Ralph como um chefe para liderar todo mundo. Esses garotos são todos crianças, tá? Eles têm de 6 a 12 anos e nos primeiros dias eles ficam brincando e mergulhando e aproveitando a liberdade longe dos adultos e longe de todas as regras que a sociedade impõe neles, inclusive as da aparência. Mas depois, os mais velhos veem a necessidade de criar regras, fazer reuniões, construir abrigos e fazer uma fogueira no topo da montanha para que, caso algum navio passasse ali por perto, pudesse ver a localização deles. O coro do grupo é liderado por Jack e eles decidem ser os caçadores. A certo momento da história, 2 garotinhos encontram um monstro, uma coisa que eles descrevem como uma coisa cobra, mas que no final a gente descobre que na verdade era só um homem que sofreu um acidente de paraquedas e que morreu preso em uma árvore. Mas todos decidem tentar caçar ele, mas não são bem sucedidos. A função do coro era manter a fogueira acesa, mas eles se concentram mais em caçar do que qualquer outra coisa. E então a fogueira acaba apagando bem quando o navio passa pela ilha. Essa diferença no que eles consideram urgente faz com que os meninos briguem e se dividam em 2 grupos. Um com Ralph como líder, que defende a pureza civilizada e a união, e outro como Jack liderando os caçadores bárbaros. Apesar de dependerem uns dos outros, à medida que vão dominando a ilha, um sentimento de competição começa a surgir, e os meninos que pareciam aparentemente inocentes transformam a ilha numa visceral disputa pelo poder. E sua selvageria rasga a fina superfície da civilidade que eles mantinham como uma lembrança remota da vida em sociedade. A briga é tanta que até 2 personagens do livro morrem, mas eu não vou te dar o spoiler de quem ou de como. Em certo momento da história, Jack e o seu grupo de caçadores matam uma porca e deixam a cabeça dela enfiada numa estaca como se fosse uma oferenda para o monstro. Depois ela é encontrada por Simon e já está coberta de moscas, e é daí que vem o nome do livro. Eu gostei do estilo de escrita do autor e como ele descreve os ambientes tropicais nos quais os personagens estão inseridos, o que me fez ficar com vontade de ler outros livros dele. Além disso, o cheiro do livro e a sensação de ler, de me sentir lá dentro, foram coisas que despertaram minha vontade de realmente estar lá. Apesar de tanta barbaridade, eu sempre tive essa vontade de tentar sobreviver sozinha e o livro cativou muito a minha atenção em relação a isso. O Senhor das Moscas já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e até mesmo uma previsão do apocalipse. E é uma parábola assustadora que mostra o retorno do homem em apenas algumas semanas, aquele estado de sobrevivência e selvageria que ele demorou mais de 1000 anos para conseguir emergir. É interessante ver as crianças, que sempre pensamos ser puras, se corroendo lentamente por meio do medo, da violência e do poder, sobrevivendo como podiam e como sabiam até conseguirem ser resgatados. Numa situação em que pela primeira vez eles estavam totalmente sozinhos e sem a ajuda de nenhum adulto. A história também traz uma reflexão sobre a natureza do mal e a linha tênue que existe entre o poder e a violência desmedida. Eu adorei o livro, achei muito interessante e eu recomendo com certeza para todos vocês que estão vendo o vídeo agora. Mas se vocês quiserem saber o final da história, saber se eles são resgatados, se eles morrem, se eles vão passar o resto da vida lá na ilha, daí vocês vão ter que ver o filme ou ler o livro.